aqui na 95,7 FM. É um prazer. Inclusive, estamos ao vivo também na página oficial Dr. Marcos Fernandes para todos os internautas de plantão. E hoje eu tenho aqui ao meu lado Simone Garotti, que é empresária no ramo pet, mas escritora. Inclusive, ela trouxe aqui um livro de presente para mim, ó. Eu, os Cães e a Espiritualidade. Gente, isso aqui é um assunto. Se a gente ficar aqui umas 8 horas, tem bastante assunto, né, Simone? Olá, doutor Marcos, verdade. Esse assunto, ele é um assunto que eu acho que todas as pessoas, no fundo, elas acabam tendo alguma simpatia por ele, né? Verdade, esse assunto é tão importante e é tão carente no sistema pet aí, na relação, né, que nós temos com os nossos animais, né? Tanto que aqui na rádio é muito comum as pessoas me perguntarem sobre a espiritualidade dos animais. E eu não me sinto nada seguro para falar sobre esse tema, ainda que espírita, né, espiritualista, né, mas não voltado para essa área, né? Certo. Queria que você contasse um pouco como é que você chegou nesse livro. Bom, esse livro, ele é uma autobiografia, né? Então, ele conta um pouco das minhas experiências com os cães, desde de criança, desde o do primeiro contato que eu tive com um cachorro. E aí eu acabei entrando no ramo pet, eu acabei trabalhando com cães por conta disso, né? Por ter essa vivência com eles. E aí eu queria algo que eu continuasse tocando os cães, eu sempre senti essa necessidade de tocar os cães. E aí eu comecei a trabalhar, e aí aconteceram várias experiências, né? Cães que morreram, mas que eu continuei tendo contato com eles, que eles acabaram meio que continuaram sendo meu guia, né? E aí outros cães que vieram, ou de repente alguma percepção com algum cachorro que eu estivesse ali manipulando e percebia que aquele cachorro não estava bem, tinha aquela intuição de fazer determinado exame e realmente perceber que aquele animal tinha um problema e estava precisando de ajuda. Então foi em cima disso que surgiu o livro, né? E o mais assim importante foi um sinal. Eu percebi um sinal, né? Que eu, na verdade, eu escrevi, quando uma das minhas cachorras morreu, eu fiz uma música, né? E aí eu escrevi essa música, e aí passaram-se 2 anos, e aí num momento que eu estava num repouso absoluto, eu resolvi escrever um e-book de banho e tosa, que é a minha especialidade. E aí quando eu pego, né, numa pilha assim, de vários cadernos, eu retiro um caderno, olho, folheio aquele caderno e vejo que ele tem todas as páginas em branco, só apenas 2 páginas escritas. Ignoro, começo a escrever o meu e-book. A hora que eu chego naquela parte escrita, eu olho, tá escrito a música que eu fiz para essa minha cachorra, há 2 anos atrás. Só que há 3 meses atrás, antes desse episódio, eu havia feito uma outra música para ela. E aí, gravei essa música, tá no YouTube e tudo. E aí, quando eu leio a música, eu vejo que a música de 2 anos atrás, a última frase, eu estava falando, a última frase era a frase da música que eu gravei há 3 meses atrás. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus, como é que pode? Como que eu escrevi isso aqui com o final da outra música, sendo que nem combina? Se passaram 2 anos, como que na pilha, assim, no meio de tantos cadernos, eu escolhi exatamente esse, né? E como é que tá escrito isso daí? Sabe quando você começa a vir um monte de coisas na sua cabeça, vários flashes de coisas que foram acontecendo nos meses anteriores? E aí eu falei, não, tá na hora de eu escrever o meu livro. Eu não vou escrever nenhum e-book de banho e tosa, não. Eu vou escrever o livro sobre espiritualidade, sobre a minha vida. Que nome se daria para esse processo? Psicografia, canalização, sensibilidade, percepção extrasensorial? Há um canal aí aberto entre você e os animais, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Sim, eu acho que de repente cada ocasião requer um nome. Então vão existir aqueles momentos em que eu sinto a presença do animal, né? Eu sinto ele perto, o cheiro, escuto ele. O animal que faleceu. O animal que faleceu, né? Ou até mesmo o animal que está em tratamento e aí logo no dia seguinte ele falece. Então um dia antes dele falecer também tem essa percepção. Parece que ele vem me avisar que ele já
já não ou veio me agradecer, entendeu? Também isso acontece, como que faltando 24 horas antes dele partir, isso também acontece. E também de escutar, às vezes pode ser uma psicografia, então tanto eu já escutei uma voz falando e eu entendendo que era aquele animal falando para mim, como a minha mente mesmo falando coisas a respeito daquele assunto. Quando você fala, eu ouvi uma voz, é literal, é você ouvir mesmo, ouvir com o ouvido. Isso aconteceu 3 vezes só. O animal falando. Sim. Que interessante. Não é fácil, não é normal. Sim, só aconteceram 3 vezes. Só. Sim, de qualquer forma aconteceu. Né? Aconteceu. E você estava falando uma coisa muito interessante antes da entrevista, a questão de você validar, né, aquilo que o animal fala, em detrimento ao que a pessoa fala. Porque as pessoas são muito complicadas, complexas, difíceis, né? Muitos mecanismos de proteção, autoproteção, de defesa, etc. O animal não, né? Sim. O animal, como é que ele é? Muito objetivo? É objetivo. Eu costumo dizer que uma associação que eu faço, vamos supor, se eu receber qualquer percepção que veio do animal, e é engraçado assim, pode ser qualquer coisa. Então, vamos supor, se eu tiver ali uma pessoa trabalhando comigo, já aconteceu. De repente eu tenho um funcionário, minha cachorra falou pra mim que não gosta mais daquela pessoa, eu não vou questionar. Entendi. Vou dispensar aquela pessoa. Você valida o que o animal fala? Eu não duvido. Tanto é que para muitos clientes, até eu me lembro, teve uma cliente que ela tinha um Spitz e ela foi nos procurar e aí ela falou assim, olha, meu cachorro, ele dá trabalho, cuidado que ele morde, não sei o que, deu um monte de recomendação e aí fizemos o cachorro, tudo na hora de entregar, eu falei pra ela, falei assim, olha, se eu fosse, o seu cachorro não é nada disso que você falou, a única coisa é que ele é mais sensível à dor do que qualquer, né? Então, assim, ele não suporta que puxe um nó dele, essas coisas. Eu falei, normal, vários cães são dessa forma. E não é problemático. Vários são assim. Você gosta que puxa o teu cabelo? Né? Eu falei, se eu fosse você, a partir de hoje, eu começava a confiar mais no seu cachorro do que nas pessoas. Porque ela estava confiando no que estavam falando pra ela do que no próprio cachorro dela. Ela não estava percebendo aquilo. Perfeito. Então, se o animal, se eu tiver alguma percepção diante do animal, eu faço. Eu não duvido, porque eu acho que ele nunca vai querer o meu mal. Ele nunca vai ter nada de ruim comigo. Então, se veio dele, eu não questiono. Qual que é o tema central do livro que qual que é a grande mensagem que esse livro leva para o leitor? Aliás, Eu, os Cães e a Espiritualidade, Lumar Editora, da Simone Garotti. Olha, é um livro super, hiper, mega interessante, porque fala de um tema que nós pouco temos livros dentro dessa área, né? Enfim, qual que é o tema central? O grande aprendizado. O grande aprendizado é as pessoas, passar para as pessoas que ter um animal é uma vida muito importante, né? Então, tão importante quanto qualquer vida que exista aqui no planeta Terra. Então, a vida de um animal é importante igual a sua. Ela não é menor. E que ele, a partir do momento que a pessoa ela convive com ele pode trazer tanta coisa boa para ela, e pode trazer tanto ensinamentos, né? Que ela vai passar a olhar o animal de uma forma diferente. Ela vai começar a perceber também que muitas atitudes dele são por conta dela. Então eu lembro que eu tinha uma cachorra, a Isildinha, e a Isildinha é terrível. Foi o pior cachorro que eu tive na vida. Isildinha? Isildinha, era uma vira-lata amarela. Hoje eu tenho a Suzy, né? Mas depois da Isildinha eu falei, nunca mais vou ter nenhum vira-lata. A Isildinha acabou com a chance de qualquer vira-lata, né, ser meu, porque me traumatizou. Mas o dia que eu percebi que ela era exatamente igualzinha a mim, sabe quando você leva um susto? Eu falei, gente, essa cachorra sou eu, escrita. Depois daquele dia eu entreguei pra Deus. Eu nunca mais, sabe assim? E aí eu comecei a me policiar, porque eu vi que ela era eu ali. Todas as manias, teimosias, não dava o braço a torcer, então teimosa, a gente meio que batia de frente. Entendi, que interessante. Aí depois daquele dia eu falei, não. Aí então você começa a entender que muitas vezes o cachorro ele é reflexo seu, né? Como muitas vezes eu percebia que meus cães estavam muito agitados, irritados, eu falava, eu tenho que parar porque eu estou muito acelerada. Deixa eu voltar a ficar tranquila porque eu estou afetando eles, né? E mesmo no trabalho, quando
você percebe que você está muito acelerado, você não consegue manipular os cães, eles não ficam calmos. Então, eles te obrigam, assim, para você respeitar eles te obrigam a mudar. O tempo todo você está consciente da sua energia, de como você está. Você o tempo todo tem que se olhar para não fazer mal para ele. Não, é perfeito. É exatamente isso que eu vejo. Aliás, o teu olhar é um olhar bastante diferente do que a maioria das pessoas que trabalham com animais ou tem animais tem hoje deles. Uhum. Como é que você vê hoje, Simone, essa relação tutor-tutelado animal? Então, eu vejo que vários aspectos. Então, assim, por um lado, eu tenho consciência de que o tutor, ele exagera, né? Muitas vezes ele exagera com o animal. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que o animal ali, ele é um anjo da guarda. Então, muitas vezes, por mais que a pessoa, de repente, ela passe dos limites, mas ela, como o cachorro ali é um anjo, ele tá ali pra tipo, é melhor ela me tratar que nem filho, não sei o quê, do que ela enlouquecer e matar um. Ele meio que cede esse papel, ele aceita esse papel na humanidade, entendeu? Então, assim, a pessoa tá ficando doida, mas tudo bem, eu aceito. Então, assim, a gente vê que são certos exageros, né? Mas o cachorro, ele tá ali de boa, ele aceita, ele fica... E aí você fala, mas tá prejudicando ele. Então, assim, por um certo ponto, está prejudicando ele, porque ele tá tirando, né, a vida dele de ser cachorro. E é tão interessante que ele é tão fiel que ele aceita, né? Então, ele aceita e ele faz o papel ali do filho, ele fica ali, ele aceita as maluquices dos tutores. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar, mas se o cachorro não fizer isso, quem é que vai fazer? O que vai ser da humanidade? Então, no teu olhar, o animal tem uma missão que é ajudar o ser humano, especialmente o seu tutor, a conseguir sobreviver em condições tão adversas, momentâneas, planetárias, que nós estamos vivendo. Sim. E é para ele ter, até porque nós demoramos para ter consciência de algumas coisas, né? Como o doutor falou, tem que amadurecer a fruta. Então o animal ele vai ser o instrumento que vai ficar ali esperando você ter esse amadurecimento, você ir melhorando. Porque senão a carga teria que ir para uma outra pessoa. Entendi. Né? E aí eu acho que seria um caos maior na humanidade. Entendi. É um ponto de vista interessante, porque fala do propósito e da missão do animal para conosco, né? Você não acha que, ao falar ele é um anjo, você não está sacralizando ou divinizando o animal? Divinizando? Talvez. Ele é Deus? Ou não, um anjo é Deus. Ele é parte de Ele Deus. é parte de Deus. Então. Ele é uma extensão do Pai. Entendi. Ele é a extensão do Pai que ele vai... Ele é algo feito por Deus, é uma extensão dele justamente para nos ajudar. Entendi. É uma ferramenta. É uma ferramenta. De ajuda. É uma ferramenta de ajuda de Deus. Exatamente. Simone, conta um pouco das suas experiências práticas redundante, mas conta um pouco da tua vivência, né? Até porque o seu marido é médico veterinário, Sim. você é empresária nessa área, né? Você convive com muitos animais doentes e tal, e conta algumas histórias, assim. Me passou uma agora aqui pela cabeça, até ela está no livro, que nós tivemos uma paciente, uma maltês, e ela era um cachorro bem querido, e essa cachorrinha ela morreu muito cedo, com 1 ano e meio, ela faleceu. E aí passou um determinado tempo, o tutor dela apareceu lá no pet com uma outra, comprada no mesmo canil, mesma raça, tudo igual. E aí, sabe quando você bate o olho no cachorro, assim, você se sente ali, e o cachorro na consulta, e mesmo eu cuidando da parte estética, sempre que possível, ficava na parte veterinária. E aí, sabe você percebendo que tudo que aquele cachorro fazia, parecia que não era novidade para ele. Ele conhecia tudo, ele conhecia todos os procedimentos de banho, ele conhecia todas as pessoas, ele conhecia o pet inteiro. E aí, muito bonzinho, e não tinha atitudes de um filhote, principalmente um filhote de maltês, sabe? Não tinha. Ele já sabia tudo. E aí eu fiquei falei, puxa, olha que interessante essa cachorra, né? E aí eu guardei aquilo só pra mim. Eu falei, nossa, essa cachorra é a reencarnação da outra, não é possível, né? Não tem como um filhote se comportar como ela se comporta. E aí passou-se um período, e aí era o dia da castração dessa cachorra.
E aí ela estava com praticamente a mesma idade quando ela faleceu da outra vez. E aí eu tive um sonho, né? E aí também, quando acordei, eu avistei duas mariposas, aquelas borboletas, que eles chamam de borboleta bruxa, aquela grandona. Duas, uma do lado da outra. E aí eu, né, quando levantei, fui pro pet, falei pro meu marido, ó, Pietra não vai castrar hoje, não vamos castrar essa cachorra, não pode castrar, não sei o quê. Mas, não pode, ela vai morrer, não pode castrar, não pode. Aí ele, né, você tá ficando maluca, você acha que... Imagina, para com isso, né. A gente fez os exames, a cachorra é saudável, jovem, imagina, demoramos demais para castrar, até, como é que você... Não, já a gente não vai castrar essa cachorra, não pode. Falei, o que você quer que eu fale pro dono dela? Você quer que eu ligue pro dono dela e fale, olha, hoje a Pietra não vai castrar porque a Simone acha que sua cachorra vai morrer, então ela não vai castrar, tá bom? Falou, como é que você quer que eu faça? Aí eu falei, não, tá bom, você tem razão, o que eu vou... Né? Qual o argumento que a gente tem para falar, né? E aí ela foi para cirurgia, e a cirurgia ela não é feita na nossa clínica, é feita numa clínica de um colega que é só centro cirúrgico. Então, como a nossa clínica tem muito movimento para evitar contaminação, as coisas, as cirurgias invasivas vão para esse centro cirúrgico. E aí ele foi com ela pro centro cirúrgico e eu fiquei tocando o dia lá no pet. Aí passou algumas horas, ele liga, Simone, você pode providenciar um dog alemão e vir para cá o mais rápido possível, que a Pietra precisa de uma transfusão de sangue. A cachorra estava quase desfalecida e não ocorreu nada demais na cirurgia. Tava tudo em ordem, só que a cachorra não voltava, anêmica. E aí eu, né, falei, meu Deus do céu, e agora, né? E não tinha motivo nenhum para aquilo estar acontecendo. E aí providenciei o cachorro, aí foi para o centro cirúrgico, fez a transfusão de sangue, a cachorra ficou lá. E aí ela deu uma estabilizada e levamos ela para casa, e ela ficou com a gente à noite. E aí à noite eu fiquei no meu processo lá de mentalização, de reiki, de tudo que eu podia fazer. E aí amanheceu o dia, a cachorra estava ótima, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse feito nenhuma cirurgia, estava ótimo. Nessa hora você não chegou pro seu marido e falou, tá vendo? Eu falei! Então, é que eu não fiquei, né? Mas que eu falei, tá vendo como eu não estava enganada? Mas aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque ela morreu naquela vida com 1 ano e meio, nessa vida aconteceu alguma coisa que fosse levar ela pro mesmo, né, pro mesmo desfecho. Eu tô lembrando quando eu fazia cirurgia, né, no consultório clínica geral normal, certa vez eu marquei, faz muito tempo, marquei a cirurgia de uma cadela para fazer uma castração, e o tutor chegou para mim e falou assim, Marcos, eu tô um pouco preocupado porque eu sonhei que ela morreu na cirurgia. Eu falei, a cirurgia tá suspensa, não vou operar. Por quê? Eu não duvido também de nada. Por quê? Porque eu não vou duvidar. Imagine se ele, ainda que avisasse, porque de uma forma ou de outra é uma cirurgia, uma anestesia geral, existe um risco iminente de morte. Anestesia geral é isso, né? É uma morte irreversível, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento com tudo que acontece. Eu sempre tive essa percepção. E foi sempre muito bom na minha vida profissional. O duro é que a gente só percebe depois que acontece. Eu acho que é isso que ainda falta pra gente. A gente não... Você vai tendo os avisos, mas você não se dá conta. Aí a coisa aconteceu, aí aquele momento, né, de dor, de silêncio, que você silencia, aí você começa a refletir, puxa, olha o aviso que eu tive, aconteceu isso, mas passou batido. Não sei se é a rotina maluca da vida que faz a gente não ter essa percepção. Sim, eu concordo. Embora comigo, ainda que capricorniano teimoso que sou, eu sou bem atento, assim. Quando acontece alguma coisa, não, para, né? Porque tem uma vida ali, né? Muita responsabilidade, sim, né? Sim, é muita responsabilidade. Então, e como você muito bem falou, né? A gente tem que entender que a vida do animal tem o mesmo valor que a nossa. Tem o mesmo valor. Por que seria diferente? Exatamente. Porque somos racionais, né? Aí vem toda aquela história, né? Muito legal, muito legal. Você classifica o teu livro como religioso, como aquela leitura que tem a ver com a religião espírita, já que o tema é espiritualidade? Então, espiritualidade eu quis colocar assim de uma forma que abraça todas as religiões, porque aí no livro eu vou falar, né, da comunicação com o animal que já morreu, da reencarnação de um animal, então acaba entrando na doutrina espírita. Eu vou
mostrar as músicas que eu acabei fazendo para os cães, e até a música que foi uma psicografia. Aí você já entra em louvor, na parte já de... que são louvores, né? Então já é outro tipo de religião. Aí eu falo da minha devoção por São Francisco, então já entra a religião católica. Então eu acho que não é exatamente de religião, porque eu acabo pegando pontos de várias, né? Então, ou se for, tem um olhar ecumênico. Todas muito abraçadas. E não confundir espiritualidade com o espiritismo. Com o espiritismo, exatamente. Ainda que o teu olhar é reencarnacionista. Eu tive ali as experiências, eu não tenho como negar. Exatamente. Simone, muito legal. Esse assunto interessa tanto o ouvinte da Rádio Vibe Mundial, muito conectado, né? A rádio tem muito esse olhar universalista, espírita, espiritualista, da autoajuda, do entendimento, né? O ouvinte da rádio, ele tem muito esse olhar aprofundado para esses temas, né? Para as pessoas que têm interesse em conhecer o livro, aonde elas podem adquirir? Elas adquirem através do Mercado Livre, então é só colocar ali no Mercado Livre o título, Eu, os Cães e a Espiritualidade, ou através do WhatsApp 11 3873 8846. Maravilha. E se o ouvinte tiver alguma dúvida em relação às tuas experiências tão interessantes, né, e tão inéditas, né? É difícil alguém falar desse tema, né? Pode entrar em contato também, pode escrever a dúvida lá no WhatsApp. No WhatsApp ou pelo Instagram. O pessoal geralmente acaba seguindo, né, o Instagram. Qual que é o Instagram? @SimoneGarotti. E aí eles acabam enviando, né, as mensagens por lá. Pelo direct. Legal. Tá fluindo bem. Muito legal. Olha, quero agradecer imensamente a tua presença ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mundial, falando sobre um tema que tem completamente alinhado à rádio, aos ouvintes aqui, tanto do meu programa quanto de outros programas aqui dos comunicadores da rádio também, né? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Simone, Eu, os Cães e a Espiritualidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor. Pessoal, até semana que vem.